Olá pessoal, meu nome é Pedro Lucas e hoje eu vim trazer uma mensagem de reflexão para vocês. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o tempo e sobre a Páscoa e de que forma nós podemos conciliar as coisas que são temporais com as coisas que são atemporais. E para começar, eu gostaria de ler com vocês Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 5, que diz o seguinte: Quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Meus irmãos, algumas coisas são temporais. As dificuldades da vida são temporais, tais como a dor de um machucado que nós acabamos tendo, ou o calor escaldante do sol ao meio-dia, que vai embora quando esse sol se põe, né? E o clima fica mais ameno. Ou mesmo uma pandemia como essa que nós estamos vivendo. Existem muitas coisas na nossa vida, quer sejam boas, quer sejam ruins, que são temporais. Recentemente, um pastor que eu sigo no Twitter, ele postou algo muito simples e muito profundo também. Uma verdade que diz basicamente o seguinte: em tempos como este, nós temos que nos lembrar que sempre existiram tempos como este. Não se engane, meus irmãos, esse não é o primeiro momento e nem será o último em que nós, enquanto corpo, enquanto igreja e até enquanto indivíduos, vamos passar por situações difíceis nas nossas vidas. Na verdade, num certo sentido, a vida cristã ela nunca deve ser fácil. Ou vocês não se recordam daquilo que o nosso mestre falou: no mundo vocês vão ter aflições. Mas sabe qual é o maior dos problemas? Sabe qual é uma coisa que nos atrapalha demais na nossa vida com Deus? Atrapalha, inclusive, que nós descansemos no poder dele. É que, na maioria das vezes, a gente se aflige e perde a paz porque nós somos muito rápidos em direcionar nossa atenção para aquilo que é temporal e esquecemos com muita facilidade aquilo que é atemporal. Quando pensamos em momentos temporais como sendo momentos eternos, nós ficamos ansiosos, tensos, perplexos e até desesperados, num certo sentido. Esquecemos que existe alguém cuidando da situação, cuidando de cada detalhe de nossas histórias. Esquecemos que servimos a um Deus que realizou obras eternas por nós, que mudou a nossa história para sempre e não por um breve momento. E eu gostaria de te lembrar disso hoje, meu irmão e minha irmã. A verdade é que nós tínhamos um problema muito mais complexo e muito pior para resolver do que o coronavírus. Eu não tenho nenhuma dúvida, meu irmão, de que dentro de alguns meses ou dentro de alguns anos, a vacina para o coronavírus vai ser desenvolvida, o tratamento adequado vai ser desenvolvido, assim como já houveram outros vírus que afligiram demais a nossa vida. O coronavírus ele vai ser superado um dia, nós vamos aprender a lidar melhor com ele e ele não vai causar o mesmo transtorno que ele nos causa hoje, assim como vários outros vírus já causaram. Porém, quando nós pensamos no pecado, que é um problema muito mais complexo e muito mais difícil de ser resolvido, nós nos lembramos que, de fato, não havia solução para nós, por nós mesmos. Como diz o escritor de Hebreus, no capítulo 10, que eu também gostaria de ler, ele diz o seguinte, versículo
versículo 7. Aliás, perdão, versículo 3 diz o seguinte: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. E um pouco mais à frente, ainda no capítulo 10, a partir do versículo 16, ele diz: esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais sacrifício, não há mais a necessidade de sacrifício por eles. O problema do pecado era algo que, para seres humanos como eu e você, não existia solução. O sacrifício de bodes, o sacrifício de animais que era realizado pelo povo judeu, não era suficiente para limpar definitivamente o homem e resgatá-lo do domínio das trevas. Nesta semana a gente comemora a Páscoa. E a Páscoa basicamente é o momento em que o nosso libertador nos resgatou de uma vez por todas do domínio das trevas. O momento em que a nossa sorte foi totalmente mudada. Na sexta, o nosso Senhor foi humilhado, foi espancado, açoitado, desprezado, como diz em Isaías 53, e por fim crucificado. Como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele permaneceu calado e cumpriu a vontade de seu Pai. Porém, no domingo, meus irmãos, ele foi glorificado, ressurreto, exaltado e vivo, permanecendo assim até os dias de hoje. Por isso, meus irmãos, lembre-se das coisas atemporais, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Lembrem-se do que Deus diz em Isaías: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há ninguém, nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos o que ainda virá. Meu propósito ficará de pé e farei tudo o que me agrada. É esse Deus que eu e você servimos. Nós precisamos confiar nele e lembrar dessas coisas que são atemporais. O sacrifício de Cristo não foi algo pontual, não foi algo que resolveu um problema pontual na nossa história, mas foi algo que nos reconectou com Deus, foi algo que nos trouxe esperança, e era algo que de fato a ciência, a medicina, a capacidade e a força humana não tinha como resolver. Por isso, quando você estiver aflito, pensando nesse momento difícil que nós estamos vivendo, nesse momento de pandemia, lembre-se, nós temos um Deus que nos trouxe para si. Nós temos um Deus que nos resgatou do domínio das trevas, do domínio do pecado. Ele domina sobre tudo e sobre todos, e ele toma conta da nossa história, inclusive quando ela passa por momentos de dificuldade como esse. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã.